Fala, meu povo, sou Leonardo Sandri, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Gazeta de São Paulo. E hoje o bate-papo vai ser aqui esporte com um bordão personalizado em especial para nossa convidada da TNT Esportes, Priscila Senhorães. Muito bem-vinda. Adorei esse Fala Meu Povo. E aí você vai me perguntar de onde ele vem e eu não vou te saber responder, tá? Porque ele só saiu em certo momento. Mas enfim, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. É muito especial para mim receber esse tipo de oportunidade, porque querendo ou não, eu ainda estou bem no começo da minha carreira e é sempre muito legal relembrar o que a gente vai construindo ao longo da nossa trajetória profissional. Então receber esse convite é mais especial para mim do que para vocês que convidaram, pode ter certeza. É muito especial pra gente também e não sabendo de onde surgiu, Fala Meu Povo pegou, né? Já é marca registrada. Queria começar o vídeo também para reforçar que a Priscila, ajudou no meu TCC também, tá disponível no YouTube. Eu falei sobre a escolarização dos jovens de base, como é importante eles terem um estudo e eles também terem uma base no futebol, sem ter que abandonar, né, a parte acadêmica. Precisava de fontes e a Priscila também foi super solista, aceitou numa boa, me ajudou muito, então também apertar para... Foi um baita tema, viu? Parabéns. Quanto você tirou no fim? Tirei 10. Aí, eu tirei 10 também no meu. Qual foi o tema? O tema foi influências sobre o corpo feminino. Aí eu falei de vários temas diferentes, tipo, desde hormônios até, tipo, pornografia, tipo, vários assuntos, assim, de pessoas que criam opiniões sobre o corpo da mulher sem nem estar no corpo da mulher e não entender muito. Foi meio que um negócio feminista, assim, pra chamar atenção, eu tirei 10 também. Você é formado pela Casper, né? Sou. Uhum. E aí eu tenho até, me corrija se eu estiver errado, eu tenho até acho que um vídeo que você falou que você nem tinha o sonho fixo de trabalhar com o esporte, né? Uhum. Eu sempre quis trabalhar com moda, na verdade. Quando eu era menor, assim, era minha paixão, moda, tudo mais. E aí eu fiz vários cursos quando eu estava na escola ainda, curso de desenho. Primeiro eu queria ser modelo, porque toda criança quer ser modelo ou jogador de futebol. E aí eu queria ser modelo, só que não deu certo. Aí eu falei, bom, eu vou então estilizar as modelos. Aí eu comecei a desenhar, tal, comecei a fazer curso. Só que aí passou, foi uma fase minha, assim, e aí quando eu terminei a escola, eu não passei na faculdade direto, e eu tive um ano ali que eu não estudei, basicamente, eu fui, tipo, babá da minha sobrinha, porque eu tava sem fazer nada, e aí eu comecei a acompanhar muito mais futebol, porque na escola eu não conseguia, né, porque os jogos são muito tarde, tipo, eu acordava sempre cedo, então era bem distante do futebol até 2016, no terceiro colegial, já era mais. Mas antes era totalmente distante porque eu dormia cedo, estudava, tal, não dava tempo de acompanhar. E aí acabou que eu fui criando um laço, me interessando muito e decidi que eu queria trabalhar com isso, porque eu gostava muito de jornalismo e eu achei que o esporte ia ser a junção perfeita, assim. Na minha cabeça, jornalismo era só escrever, né? Só escrever texto, escrever redação, o que eu era muito boa na época da escola e tudo mais. E aí eu juntei os dois e sei lá o que aconteceu, deu tudo muito certo. E aí como que foi o ingresso, né? Como você entrou na TNT? Você entrou como estagiária? Isso, eu entrei como estagiária em 2018 e nesse tempo que eu fiquei sem estudar, eu escrevia para um blog. Era esporte interativo na época ainda? Era esporte interativo, isso. Eu escrevia para um blog do São Paulo, justamente porque eu gostava muito de escrever texto e tal. E aí eu escrevia para esse blog e acabei fazendo contatos e tal, conhecendo pessoas, mas curiosamente eu não conhecia absolutamente ninguém do esporte interativo naquela época. E aí eu só mandei currículo para várias emissoras diferentes, vários jornais e tal. E certo dia eu recebi lá no meu e-mail, nunca esqueço, Júlia, a moça do RH, que hoje não está mais, e aí ela mandou lá, eu participei de uma dinâmica, e foi até engraçado, né, porque eu começo na TNT dia 12 de março, então eu fui entrevistada mais ou menos dia 19 de fevereiro. Imagina, a faculdade começou dia 1 de fevereiro. Enfim, ali alguma segunda-feira dessa semana, sabe? Então foi muito rápido, assim, eu não consegui entender nada. E eu lembro até que quando eu fiz a dinâmica, as pessoas me falavam, né? Falavam, poxa, legal, tal, mas não cria muita expectativa. Você acabou de começar a faculdade, a chance de você passar é muito pequena. Então foi no tal. primeiro semestre já da faculdade? Foi no primeiro mês, quase que na primeira semana, porque antes de começar as aulas tem a Semana dos Bichos, né? Que é aquele monte de atividade doida de faculdade, sabe? E aí eu acho que tinha umas 2 semanas de aula. E aí todo mundo falava, calma, não cria muita expectativa e tal. E aí isso me dava um pouco de raiva lá internamente. Eu falava, cara, se me chamaram, acho que existe alguma chance. E aí deu certo e cá estou até hoje. E aí foi privada a parte final da entrevista, que pode até ser que tenha muitas pessoas que também são famosas no esporte hoje que estavam naquela dinâmica com você, né?
Não tinha ninguém. Tinha algumas pessoas, por exemplo, o nome dele é Marcelo, ele trabalha hoje na Gazeta lá da Paulista 900. Só, que hoje trabalha nessa área, só o Marcelo. O Bacégio? Não, o Marcelo Bamonte. Ele fica atrás das câmeras, tal, uma pessoa super inteligente, tal, que fez faculdade comigo. A gente fazia faculdade junto, inclusive, quando a gente foi fazer a dinâmica. A única pessoa que eu lembro, assim, acho que o restante eu não conhecia, então também não acompanhei, entendeu? E aí, se você quiser também contar um pouco, você é setorista do São Paulo, mas também ajuda em outras produções, é isso? Na verdade é ao contrário. Eu sou produtora da TNT hoje em dia e acabou que eu conquistei um espaço de setorista que hoje em dia é meio que formalizado, entre aspas, só que nem tanto porque a TNT Esportes não tem setoristas, né? Ela não é uma empresa que tem, olha, você cobre Palmeiras, tanto é que, pegando, por exemplo, uma pessoa que é 100% repórter, o Rodrigo Fragoso, ele vai nos jogos de todos os times que precisar, ainda que ele seja mais especializado em Palmeiras. E eu também, hoje mesmo, hoje a gente está gravando na segunda, eu vou para Palmeiras e Corinthians à noite fazer esse jogo. Só que a gente tem cada uma a sua especialidade. Outro exemplo, a Monique Danello, ela é especialista em Flamengo, mas ela faz todos os outros jogos também do Rio. Então, hoje eu sou produtora de eventos e convidados na TNT, ou seja, por exemplo, quando a gente transmite o Paulista... Aquelas histórias legais é você que produz. Eu que descubro, faço a reunião, aí marca, aí vai, aí edita, aí aprova, tal. Principalmente no Paulista, a TNT tem um DNA de... Todo jogo é Copa do Mundo quando a gente transmite, sabe? E o Paulista a gente faz isso muito bem, na minha opinião. E aí eu sou responsável por aquelas matérias. Aí no dia do jogo eu sou a pessoa que cuida de tudo, desde se o seu microfone está funcionando até, enfim, se está todo mundo maquiado direito, se está todo mundo abotoado direito para entrar no ar, a camisa, assim, enfim. E é meio que isso, e também produtora de convidados de todos basicamente do Brasil. E também faço um trabalho em parceria de futebol internacional. Então, até por isso eu frequento os outros jogos, né? Porque, por exemplo, hoje Palmeiras e Corinthians vão se enfrentar. A ideia é que quem ganhar a gente consiga, ainda que não fazer amanhã, né? Fazer alguém ao longo da semana e tal. E se você não está no estádio, estando no estádio já é difícil marcar as entrevistas. Não estando fica mais difícil ainda. Então, essas são minhas funções principais. E aí eu acabei conquistando ao longo do tempo o espaço de São Paulo, porque era um time que eu tinha ali já uma relação, uma identificação e conhecia muita gente. Então eu acabei ganhando esse espaço naturalmente. Ninguém nunca chegou, sentou e falou, olha aqui, o contrato, setorista do São Paulo. Só foi acontecendo e hoje em dia as pessoas me veem com esse papel, entendeu? Que tem a Bia Molina também, que às vezes ela quem vai para as coletivas, né? Exato. Porque, querendo ou não, justamente por eu estar nessa fase de fazer as duas coisas, eu também sou muito nova. Então, eu não sou uma pessoa 100% preparada para fazer uma transmissão desse nível. Eu estou em preparo, sabe? Eu estou em transição para ser essa pessoa. E o Campeonato Paulista, as nossas transmissões, dão muita audiência. É uma responsabilidade muito grande de você fazer, entendeu? Então, quando é um negócio desse tamanho, a TNT contrata repórteres experientes. A gente só contrata não, só a Bianca, né? O resto já é daqui. A Aline, a Monique e o Fragoso. E aí, ao longo do tempo, a ideia é que eu tenha formação suficiente para fazer isso. Mas aí, justamente no Paulista, como eu sou a produtora do campeonato, acho que eu ia morrer se eu fizesse as duas coisas. Aí, por enquanto, eu fico só na produção. E ao longo do ano, a Bianca faz Corinthians e eu faço São Paulo. E aí, também uma pergunta que não pode faltar o mundo do futebol é um mundo bem machista. Qual é essa visão? Se você já sofreu com muito preconceito, sofre até hoje? Se no começo era mais difícil? Olha, eu tive muita sorte, não sei, talvez o privilégio seja a palavra certa, né? De primeiro que eu tô num lugar que é muito tranquilo, eu tô numa empresa que é muito inclusiva, sabe? Com todas as pessoas, de todos os tipos, de todos os mundos e planetas que precisar. Então, no esporte interativo e na TNT Esportes, nunca aconteceu nada assim internamente. Cara, na rua, assim, é meio que natural, tipo, coisas mínimas. Por exemplo, uma coisa que me marcou muito, né? Quando a gente faz zona mista, a gente tem que ficar igual uns doidos lá, todo mundo agachado, segurando o microfone e tal. E aí a galera sempre brinca, assim, tipo, pô, a cabeça tá vazando. E aí teve uma vez que gritaram muito comigo, um cara. Ele falou um monte de palavrão, falou, tira essa cabeça daí. Aí eu falei, gente, tipo, ele nunca falou assim com nenhum homem, sabe? Por que ele tá me tratando desse jeito? E aí me marcou, por incrível que pareça, porque é muito pequeno, né? E aí tem as coisas do dia a dia, de comentário de rede social e tal.
Mas hoje em dia eu lido muito bem, assim. Quando isso aconteceu, eu estava começando a ir para jogo, então, tipo, eu me sentia muito minoria e muito nada ali, sabe? Naquele ambiente com muitos homens numa zona mista e tal. Hoje em dia eu já tô acostumada, tipo, já conheço todo mundo. E de rede social eu não tenho problema nenhum com isso, eu respondo as pessoas que vêm encher o saco. Quando eu tô em live e alguém comenta alguma coisa também eu respondo. Mas tá melhorando bastante, assim, principalmente porque a gente tá ganhando cada vez mais espaço. Então fica difícil, né? Porque uma hora não vai ter... Hoje pode ser maioria contra uma minoria, mas daqui a pouco vai estar igual, se não maior, porque tem muita mulher que gosta de futebol e está ganhando seu espaço. Finalmente, né? Finalmente, graças a Deus. E a gente tinha abordado um pouquinho antes, né, a parte de setorista, tem um vídeo aqui no nosso canal também com o Murilo Souza, né, do Timão na Veia. E os jornalistas, não jornalistas clubistas, mas que cobrem um clube, eles ganham cada vez mais espaço, né? A gente falando de São Paulo, tem portais também, o Barolo, o Arquibancada Tricolor, entre outros. Você acha que a tendência é que esse jornalismo mais imparcial da coisa, de não ter um time definido, ele seja ultrapassado por esse jornalismo mais enviesado para um clube? Eu não sei se ultrapassado. Eu acho que a galera, assim, dessa mídia alternativa que a gente costuma chamar, né, eles só querem ser respeitados como a mídia tradicional também é. Não é uma questão de ultrapassar e tudo mais. E eu vejo que isso está cada vez maior. Por exemplo, você pega o Corinthians, isso já é muito forte por lá. Você vê o Meu Timão. Cara, o Meu Timão faz uma das melhores coberturas, tem muita informação. O próprio Palmeiras tem o Nosso Palestra. E aí o São Paulo era um time que não tinha, né, uma plataforma dessa, e o Arquibancada Tricolor vem sendo essa plataforma, trazendo informação, estando presente em jogos, algo que o São Paulo demorou mais para liberar do que os outros times. O Meu Timão faz zona mista e coletiva do Corinthians há anos. Não sei se eu estou errada, mas a minha impressão é essa. Assim, faz muito tempo que eu vejo eles nas externas. No São Paulo isso era um pouco mais fechado também por conta de espaço, né? Porque ali o espaço do Morumbi é um pouco menor. Mas, assim, não vejo como ultrapassando, até porque não é a vontade dessa galera também. É só ser igual, ser respeitada, poder estar na zona mista, poder estar cobrindo uma partida, poder participar de uma apresentação de um jogador e conseguir informações, né? Acho que isso também vai dar responsabilidade das plataformas de fazerem o negócio direito. Tudo bem você torcer, todo mundo ser clubista ali para o São Paulo. O importante é você noticiar as coisas com responsabilidade. E se tiver que falar de outro clube também. Exatamente. E com imparcialidade, né? Porque essa que é a questão. E aí, cada vez mais isso vem crescendo. Como eu falei, o Meu Timão faz isso muito bem e tal. E acho que a tendência é que fique cada vez maior, assim, para ficar equiparado com a mídia tradicional. Talvez até para quem está começando, de repente, seja mais fácil. Por exemplo, um dos grandes jornalistas que cobrem o São Paulo seria o Gabriel Sá. O Gabriel Sá ele não vai ser enviado para cobrir o Corinthians já. Então, talvez para começar, as pessoas de repente escolherem o clube dela, teria mais oportunidades? Eu acho que é um meio, sim, porque assim, você deu esse exemplo do Gabriel Sá, né, que ele não pode ser mandado para um jogo do Corinthians, mas talvez ele não queira ser mandado para um jogo do Corinthians, e ele está feliz assim. Ele queria trabalhar com futebol e com o São Paulo. Com o São Paulo Futebol Clube, é o que ele gosta, o que ele ama, assim. Então, eu vejo que é um espaço. E aí você dá esse exemplo do Gabriel Sá, tem um outro exemplo também, o João Sgarbi, que está na Band hoje. Isso. Também era uma pessoa com uma... Ele e o Gabriel Sá, inclusive, tinham um canal junto, né, que era Notícias do Tricolor. E aí eles começaram assim. E quando as pessoas me perguntam a melhor maneira de entrar no mercado de trabalho, hoje em dia, sem dúvida, essa é a melhor maneira. Você não precisa necessariamente vestir a camisa do São Paulo e começar a falar do São Paulo. Mas, por exemplo, eu entrei escrevendo para um blog sobre o São Paulo. E hoje em dia isso dá muita visibilidade, cara. A rede social dominou o mundo, é bizarro de ver assim, né? Então, criar canal no YouTube, fazer um Instagram forte e tal, porque pode demorar, mas em algum momento isso vai chegar ali em alguém que, sei lá, da Band, como foi do Sgarbi, da ESPN, da TNT. O Sgarbi ele entrou pelo um concurso do Kauai, né? O microfone aberto. Exatamente. Mas ele entra também porque como ele já fazia muita coisa, ele não... Tinha um bom portfólio. Exato, ele já tinha uma voz legal, já sabia falar e tudo mais, já conhecia bastante, já dominava bastante o assunto. Então, são coisas que fazem diferença, assim, eu acho que é a melhor porta de entrada. Não necessariamente estar nessas plataformas
alternativas, como eu falei, mas começar com alguma coisa. Tipo, cara, abre um Instagram, abre um YouTube. Não tenho como garantir se vai dar certo ou vai dar errado. Mas o importante é tentar. Tá mais perto de dar certo do que de dar errado. Miss Gabi, que inclusive também já me ajudou em um trabalho da faculdade, fica aí a informação. Mas tem até, em contrapartida, tem outros, por exemplo, o GE, ele recentemente até trocou os setoristas, né? O Edu, que era quem cobriu o São Paulo, foi cobrir o Palmeiras, e até a Gazeta Esportiva, que para você que está vendo esse vídeo, não, a TV Gazeta, a Gazeta de São Paulo não são a mesma empresa, então se você ligar aqui para perguntar sobre o programa Mulheres, nós não poderemos te ajudar. Mas teve até um conflito, né, entre o Salazar e o presidente do Corinthians, Augusto Melo, e ele fez questão de frisar que ele já foi setorista do São Paulo e fazia a mesma cobrança, né? Então, de repente, talvez a pessoa, por ela fazer uma cobertura de um clube, eles já assimilem que necessariamente ela torça para aquele clube quando ela só está sendo profissional. Exatamente. Mas vamos falar, você cobriu a Copa, já fez Copa do Mundo também, o maior evento de futebol, ou talvez esportivo, né? Uhum. Como que é diferente mesmo cobrir Copa do Mundo? Nossa, é muita doideira, assim, gente. Primeiro que eu nem... Até hoje, assim, é muito especial pra mim falar, sabe? Sobre isso. Porque, cara, quando eu recebo a notícia... Eu sempre soube que existia uma possibilidade, né? De eu ir e tal, porque a galera pede o seu passaporte antes. Só que quando eu recebo a notícia, eu fiquei, assim, conformada. Eu tinha 22 anos na época. E aí eu falei, cara, que doideira, como assim? Por quê? O que está acontecendo e tal? E é muito, muito diferente. Eu costumava dizer que, quando eu fazia entrevistas e tal, participava de podcasts, eu sempre falava que meu maior sonho não era uma Copa do Mundo, que todo mundo fala que é, né, sempre. Meu maior sonho sempre cobrir uma final de Libertadores do São Paulo. Esse sempre foi o meu maior sonho. Eu meio que já vivo o que eu sonhava, sabe, hoje em dia. Então, quando as pessoas me perguntam, é muito difícil de responder. E aí, hoje em dia, já mudei completamente. Minha meta sempre é estar em todas as Copas do Mundo possíveis, porque é completamente diferente, assim, é uma experiência cultural diferente, você tem contato, ainda mais eu que tive o privilégio de ser a pessoa que cobria os outros times e as torcidas. Então, eu conversei com muita gente, ficava lá fingindo que eu sabia falar as línguas que eu não sabia, mas dava para dar um jeitinho. E aí, conheci muita gente de países diferentes, a gente conversava, gravava vídeo. E, além de tudo, você amadurece muito também profissionalmente, porque eu passei 35 dias convivendo com pessoas diariamente, né? Que, no caso, foi a Monique, a Carol, o Arthur, o Vitor Sérgio. Então, assim, a Aline. Então, você precisa amadurecer profissionalmente para estar lá, porque, cara, eu fiquei 35 dias longe da minha família, com pessoas que são colegas de trabalho ali, e naturalmente a gente discorda de algumas coisas, um está mais cansado do que o outro. Chega um momento assim que tá todo mundo esgotado já de trabalhar. A gente ia dormir 4 da manhã e acordava 10 da manhã todos os dias. E aí, 10 da manhã, dia corrido, ia de estádio para o outro, tal, naquele calor de 40 graus, suando. Num país que também tem lá seus além pontos da falta controversos. De segurança que é trabalhar, ser mulher lá no Catar, né? Então, assim, no começo foi... Quando eu cheguei, no meu primeiro dia, eu fiquei bem assustada, assim. Com o pé atrás. Exato, porque eu chego... E aí, eu nunca esqueço disso, cara. Eu cheguei com o Vitor Sérgio lá a gente desceu no aeroporto e aí tinha um motorista esperando a gente, né? E aí eu falava com o motorista e ele não me respondia. Você acredita? O Vitor Sérgio falava com ele e ele respondia. E aí, quando eu falava, ele não respondia. Aí eu falei, gente, o que é isso? Tipo, cara, tudo bem, me trata mal, mas me responde. Eu só perguntava, tipo, caramba, tá chegando. E eu era invisível pra ele. Aí eu já fiquei muito triste. Fiquei mal, assim, tal. Aí cheguei no hotel, tal. Fomos pro centro, onde estavam as torcidas. E aí a gente fez um ao vivo, né? A gente encontrou o Arthur Quesada, a gente fez um ao vivo. Eu tava na câmera e tava o Arthur Quesada e o Vitor com torcida. E aí lá você ligava um flash, cara, vinha mundo em cima de você, querendo aparecer na TV e tal. E aí eu tentava dar um afastado, porque eles estavam quase caindo. E era só homem. E as pessoas não me escutavam. E eu pedia para as pessoas saírem e elas não me escutavam, cara. Eu falei, meu Deus, gente, como é que eu vou passar 35 dias aqui no Catar? Sendo invisível. Eu falei, cara, eu sou invisível, as pessoas não me escutam, as pessoas não falam comigo.
Aí eu lembro que eu voltei pro hotel, liguei pra minha mãe, tipo, fiquei super mal, conversei com ela e tal. Só que não sei o que aconteceu, que só esse dia foi assim. Tipo, e aí depois também já perdi um pouco a paciência, já gritava, já mandava as pessoas saírem, porque eles são bem sem noção mesmo, assim, sabe? E aí também os meninos viram que ia ser difícil, então eles ajudaram, e aí acabou que a gente se adaptou e conseguiu estudar os lugares que era de boa de fazer, não era de boa de fazer, além a equipe se protegia muito, né? Então, aí o negócio fluiu, mas o primeiro dia eu fiquei assustada. Além das pessoas terem alimentado isso na cabeça, então você já vai muito com o pé atrás. Só que aí eu tava lá, falei, cara, essa é a chance da minha vida, eu preciso fazer o melhor trabalho possível e eu não vou deixar esses caras acabarem com a minha Copa do Mundo. E aí não deixei, deu certo. Mas é tenso, assim. E tirando isso, é a melhor experiência, assim, a maior experiência profissional que eu já tive. Foi muito legal, eu amadureci muito. Aprendi a fazer várias coisas diferentes, porque você tá lá com uma equipe pequena que precisa lidar com qualquer problema que apareça. Então, eu sou muito grata, assim, acho que eu nem tenho palavras para agradecer a TNT por ter me dado essa oportunidade, sabe? Foi incrível e tomara que eu esteja na próxima, viu, TNT? É muito legal até. Eu, pelo menos, não tinha ainda ouvido um depoimento de uma jornalista mulher sobre a cobertura do Catar, então pro Brasil não acabou tão feliz, né? Se o Pedro segura a bola, se o Fred não se lança pro ataque e por 4 minutos. Mas pelo menos a final foi talvez o melhor jogo da história, né? Com o Dibu Martinez, Lionel Messi sendo coroado como ele merecia. Porque, só uma pergunta rápida, Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi. Resposta certa. E até complementando isso que você falou da final, né? É curioso. Obviamente, no dia que o Brasil cai, todo mundo fica triste e tal. E muda muito a cobertura, né? Porque aí já não tem mais a seleção. Então, querendo ou não, fica muita gente. Então, a gente meio que teve que se adaptar novamente, se readaptar na cobertura. E aí... só que quando acontece a final, assim, eu não fiquei triste. Porque como eu era essa pessoa que acompanhava as outras torcidas, eu achei muito louco a torcida da Argentina lá. Assim, o que eles fizeram no Catar é algo de outro mundo, assim, nenhuma torcida fez nem perto. Inclusive, tá passando esse vídeo aí na tela agora, pra galera. Cara, eles faziam, se chamava bandeiraço. Eles faziam isso de 2 em 2 dias no centrinho. Juntava, gente, acho que tinha umas 3, 4 mil pessoas. Eu não sei como é que foi tanta gente, assim, pra lá, sabe? E aí, quando chega a final, eu não fiquei triste, porque, de fato, eles mereciam muito, assim, pela festa que eles fizeram, tanto de gente que foi. Foi muito legal e acabou que na final eu falei, cara, acho que foi o desfecho perfeito para essa Copa. Eu que estava lá presencialmente, eu achei o desfecho perfeito, assim. Acho que outro desfecho não seria um enredo tão lindo como foi. Parecia que eles tinham um pacto, né? Para o Lionel Messi merece, a gente merece, chegou a... Não, eles não viam outra possibilidade. Eles não viam outra possibilidade, sabe? Obviamente, você falava com os torcedores do Brasil, também não viam. Mas é diferente, sabe? O movimento tal, e o esforço. Putz, lugar caro demais, assim, sabe? Uma galera foi lá, se esforçou. Então foi bem legal de acompanhar a história da Argentina lá. E como eu falei, eu tive o privilégio de cobrir vários jogos, conversar com muitos torcedores. Então foi perfeito, assim. Foi um enredo lindo de acompanhar de fora. Jamais saberemos se Neymar teria aguentado o Lionel Messi inspirado na eventual semifinal. Mas vamos falar um pouco de São Paulo agora. Você que ficou bem próxima, né? Queria que você começasse abrindo, né, o tema do São Paulo. Carpini e Zubeldia. Porque parece que foram 2 anos diferentes, mas está tudo acontecendo na mesma temporada, né? Como que era o ambiente do Carpini, agora com o Zubeldia, tanto pro lado dos jogadores, o time jogando? Olha, o Carpini, eu acho que ele tem boas ideias de futebol, assim, só que tem uma coisa no esporte, nessa gestão de grupo, né, que talvez seja o mais importante, que é você saber gerir um monte de estrela, principalmente no time de São Paulo, que tem muitas estrelas, né? Eu ouso dizer que o São Paulo tem estrelas, assim, no nível de Palmeiras, de Flamengo, de jogador difícil de lidar, jogador com personalidade, sabe? E o Carpini, ele tem quase que a idade desses caras. E tem menos experiência no futebol do que esses caras. Então, assim, é uma missão muito difícil você conversar com um que você vai colocar no banco, que você conversar com outro que está triste, que não está jogando. Então, eu vejo dessa maneira. O que eu recebi em certo momento é que, de fato, desgastou bastante a relação com o Carpini ao longo dos últimos jogos, pela maneira que ele lidava com os jogadores. Isso é o que eu
escuto de dentro do clube. Nunca escutei o lado do Carpini, muito importante falar. A gente até chegou a marcar uma entrevista com ele, mas ele teve um problema familiar e não conseguiu fazer. Adoraria saber a versão dele, até por isso eu não posso tomar partido, eu só sei um lado. Mas o que eu recebi assim é que, de fato, desgastou muito a relação. Mas isso não quer dizer que as pessoas não achavam que ele é bom como técnico. Porque eu acho que ele tem potencial, ele tem ideias legais. A gente vê ele fazendo um bom trabalho no Vitória. Mas desgastou, assim. E eu vejo isso muito, na minha opinião, tá? Isso não é uma informação. A gestão de grupo ela é muito difícil de fazer, cara. Quando você tem um time com tanta gente importante, outras que se consideram muito importante, e aí outras que você precisa tomar cuidado para não desmotivar. Cara, o trabalho de gerir as pessoas é o mais difícil do futebol, sabe? Então ele não acho que ele conseguiu fazer isso da melhor maneira, não à toa ele sai um pouco desgastado ali. O irônico é até que falavam, né, tá todo mundo fechado com o Carpini. E aí no primeiro jogo sem o Carpini, o São Paulo parece que reaprende a jogar futebol e volta a vencer. Eu vou ser sincera que eu não acredito muito nessa coisa de jogador entregar jogo para derrubar treinador. Eu acho que é só mesmo a motivação que você entra, mas não é tipo assim, olha, dá a mão aqui, vamos perder hoje, tá? Pra ele ser demitido. Eu não acho que isso acontece porque, primeiro, que os caras ganham dinheiro, segundo, que se ganhar título, ganha mais dinheiro ainda, e perder aqueles jogos hoje em dia, por exemplo, faz diferença na tabela de classificação do campeonato, aquela derrota pro Fortaleza em casa. Então, assim, eu acho que na minha cabeça não existe isso, a não ser que seja um negócio muito pontual, que o treinador seja, meu Deus, um palavrão, assim, sabe? Não acho que foi o caso do Carpini, é simplesmente uma equipe desmotivada que já não conseguia jogar futebol. O Carpini treinava de um jeito, chegava na hora H, mudava todo o time durante o jogo e não dá para se comunicar. E aí também o jogador não falava a mesma língua que ele, aí não encaixava, aí tomava gol, tudo deu errado, né? E obviamente, quando ele começou a colocar as ideias dele, que ainda são ideias imaturas no futebol, num time do tamanho de São Paulo é difícil. E, de novo, num time do tamanho de São Paulo que tem os caras que tem. Sabe, com um ego, e isso não estou criticando, tá? Eu também teria um ego se eu fosse um dos artilheiros do São Paulo, ou se eu fosse o Lucas, que é muito ídolo do São Paulo. Isso é normal, do ser humano, sabe? Mas você tem que ser muito experiente para lidar com isso, como o Dorival Júnior foi, sabe? Porque ele é um cara com muita rodagem, já teve que gerir um monte de jogador assim, então é muito disso. E do Zubeldia, cara, eu vejo como um técnico que pode dar muito certo no São Paulo. Acho que ele precisa... Ele está passando ainda por um período de teste, né? Então a gente vê, por exemplo, ali o posicionamento de Luciano, Lucas, Caleri, que com certeza foi um dos maiores problemas do São Paulo, mesmo quando estava invicto, né? Porque a gente via muitas vezes ou o Luciano apagado ou o Lucas apagado, um atrapalhando o outro, e aí são dois caras que a torcida gosta muito, e aí cada um se apega em um para defender, aí já se torna uma polêmica gigantesca. Então ele... Inclusive foi uma pergunta muito boa que você fez para o próprio Luciano e na coletiva também, né, que foi que sempre sobra pro Luciano. Sempre. Isso é um negócio que me irrita bastante, assim, sabe? Mas só para finalizar, depois a gente pode falar desse negócio do Luciano. E aí ele vem aos poucos. Ontem, por exemplo, contra o... Meu Deus, esqueci contra quem jogou ontem. Contra o Bahia. Contra o Bahia do Rogério Ceni. Deu muito certo, né? Os três como titulares. O São Paulo fez, para mim, o melhor jogo sob o comando do técnico, ainda que ele não estivesse no banco. E ele está testando aos poucos e a gente vê que ele é um cara que já tem essa gestão de grupo muito boa. Ainda que ele não seja um cara super vencedor, com um super currículo, ele tem uma gestão de grupo boa. O próprio Ferreirinha fala que o Zubeldia chegou nele e falou, cara, tô te sentindo triste. O que está acontecendo? Tipo assim, cara, não é qualquer treinador que faz isso, entendeu? Porque boa parte pensa assim, pô, você tá ganhando sei lá quantos milhões de reais, você não tem que ficar triste. Tem treinador, é um perfil, inclusive, de treinadores antigos isso, né? De ser mais firme. Eu vejo o Zubeldia como muito parceiro dos caras. Você vê aquela loucura dele de comemorando e tal. Então, eu vejo ele com potencial para dar muito certo no São Paulo e espero que ele tenha muito tempo. Mas, claro, se essa sequência, por exemplo, se estendesse, essa sequência de 4 jogos sem vencer, aí é difícil, porque o futebol é resultado e você bota a sua história em xeque, né? Podendo, eventualmente, ser rebaixado, ser eliminado por um time... Igual aconteceu nos últimos anos, né? Sendo eliminado, passando por algumas humilhações nas Copas. Então, acaba que a diretoria precisa fazer algum movimento. Mas ainda bem que ele conseguiu mudar essa rota rápido e espero que ele tenha bastante tempo, porque eu acho as ideias do jogo dele bem legais. E o São Paulo agora, com o Ferreirinha ganhando espaço, com o Wellington Rato retornando de lesão, são jogadores que acho que podem melhorar ainda mais esse time do Zubeldia, que gosta dessa velocidade pelas pontas, sabe? E aí, entrando no Luciano, também já aproveitando, além de o que você quiser comentar sobre ele, a polêmica com o Dagoberto, que é um outro grande ídolo da torcida são paulina.
Não que se você tem um lado, mas o que você achou, né, da declaração foi pro bopismo, né, do Luca Bop, e o que você achou, como você viu essa situação? Começando pela parte do Dagoberto, primeiro que o Luca Bop é um ótimo profissional, a gente se conhece há um tempinho já, o podcast dele tá voando, fico muito feliz e o que eu vou falar não tem nada a ver com ele, tá? É muito mais com o Dagoberto, assim. Eu sempre fui muito fã do Dagoberto. Quando eu era pequena, eu achava o Dagoberto incrível, assim. Eu ia no estádio para ver ele, meu pai me levava, e aí eu fui no CT conhecê-lo, tenho foto com ele. Mas, em resumo, eu achei desnecessário. Né? Eu acho que o São Paulo ele tem um problema, que é o seguinte, os ex-jogadores do São Paulo, eles aparecem muito, entendeu? E eu acho que o São Paulo controla isso muito mal. Então, assim, você vê muita gente dando opinião sobre o clube sem estar mais lá dentro. Entendeu? É claro que essas pessoas, provavelmente o Dagoberto sabe mais do vestiário hoje do que todo mundo, porque ele deve ter alguns contatos, deve conhecer algumas pessoas, acompanha e entende, além de tudo, né, entende como é ser jogador do clube. Mas ele não está lá dentro. E nenhum desses caras que ficam dando opinião estão lá dentro. Você pega, por exemplo, os outros clubes, o Palmeiras, por exemplo. O Marcão, às vezes, aparece dando uma brincada, mas ele não sai por aí criando grandes comentários de narrativas do São Paulo, entendeu? Então, acho que o São Paulo tem esse problema que eu não... Tudo bem, tipo, indiferente no dia a dia, só que essa em si eu achei bem desnecessária, primeiro, porque o São Paulo estava bem, ainda estava na série invicta dele, e o Luciano estava fazendo gols, é o artilheiro da temporada, e ele não é esse monstro que as pessoas pintam, sabe? Então, assim, putz, pra que você vai aparecer falando mal do Luciano? Que é um dos principais ativos do clube. Exatamente. Eu não vejo, eu só acho desnecessário, entendeu? A dó do Dagoberto eu só acho desnecessário. O clube está ganhando e aí você chega e começa a falar mal de um jogador que é um dos principais do time e tal. Essa é a minha opinião, assim. Acho que é desnecessário, não precisava. E se estivesse perdendo também, acho desnecessário. Se você gosta do clube, né? Se você não está ligando, beleza, você fala o que você quiser. Mas se você gosta, porque querendo ou não, isso aí alimentou na torcida essa situação. Tipo, o Luciano nunca vai ser o Dagoberto. Tipo, cara, sabe? Pra aumentar um, tendo que diminuir o outro. Exato. Tipo, a torcida... não é, eu não acho que o Dagoberto fez esse comentário emocionalmente. Acho que ele foi racional. Inclusive, o que ele fala não é mentira. O Luciano gosta depois, de aparecer. Isso é verdade. E, beleza, cara, é direito dele. Só que a torcida não é racional. A torcida é emocional e tá certa. Porque é pro futebol ser legal. É pro futebol ser um entretenimento do seu dia. E não ser uma responsabilidade, entendeu? Só que aí acaba alimentando. Aí, do nada, a rede social começou... Cara, o nome dos dois foi parar lá no Trend Topics do Twitter, sabe? Então, você alimenta mais ainda. Eu só acho desnecessário. Mas, dito isso, eu não tenho nada contra o Dagoberto. Eu adoro ele. O Luciano não chegou a responder, né? Não. Não que eu tenha visto. Ele posta, às vezes, alguns números nos stories dele, né? Mas até aí, direito dele, porque os números são dele. E falar mais um jogador polêmico, mas nesse totalmente o oposto do Luciano, polêmico que não rende, mas que na Colômbia está rendendo, né? James Rodrigues, uma Copa América impecável até aqui. Você vê que ele ainda tem chance de voltar para o São Paulo e jogar, ou realmente a saída é sair do clube? Olha, o James é difícil de falar, né? Principalmente para mim, porque eu criei muita expectativa quando o São Paulo contratou ele, tá? Eu achei que ele ia voar. Eu acho que, assim, primeiro ele tem que querer, né? E eu acho que o principal, que a galera fala, ele não quer. O que ele não quer é ser mais um, né? Ele quer ser o centro das atenções de um time. Então, assim, é muito difícil falar se eu acho que ele ainda tem espaço. Porque é isso, se ele quiser, se ele treinar, se ele fizer por merecer, eu acho que ele tem. Entendeu? Só que ele precisa querer. Agora, assim, o que me deixa um pouco... pé atrás, assim, do James estar indo embora do São Paulo, é que eu acho que ele deveria ter tido a chance de mostrar o futebol dele com o time jogando para ele, que é o que a Colômbia faz. Só que eu também entendo que junto com o James chegou o Lucas. Então é muito difícil, é a gestão de grupo que a gente falou no começo, entendeu? Então é muito difícil você pegar o Lucas e falar, Lucas, a partir de hoje você joga pro James Rodrigues, tá? Você falar isso pro Luciano, pro Caleri. E o próprio Lucas que falou que queria jogar pelo meio, e o Carpini, o próprio Zubeldia continuaram escalando pela ponta e ele jogou sem fazer reclamação. Exatamente. E eu não estou falando que o Lucas lidaria mal com isso. Só que se lidasse, eu entendo. Porque ele é muito Fora grande. Que o Lucas tem a idolatria, né? Ele já volta como ídolo. Exatamente. Então, assim,
Se eu fosse presidente do São Paulo, eu faria o seguinte, eu ia sentar com o elenco e falar, o que vocês acham do Rames Rodrigues? Vocês querem tentar o Rames Rodrigues dando certo no São Paulo? Aí a galera ia falar sim ou não. Se eles falassem não, procura a proposta e tal. Se eles falassem sim, é conversar, cara. Falar, só existe uma possibilidade do Rames Rodrigues dar certo no São Paulo. Vocês jogarem para ele. O time ser montado para o Rames Rodrigues. Ok? Ok. Não? Então, vamos mandar ele embora. Se for ok, aí dar essa oportunidade dele ser o cara do São Paulo, entendeu? Só que eu também nunca fui presidente, então eu acho que não deve ser tão fácil assim, né? Você sentar o elenco e perguntar, eu entendo. Mas, assim, na minha cabeça, talvez devesse ter uma maneira de tentar fazer um jogo, alguma coisa assim, 2 jogos seguidos, uma sequência, para ver se ele renderia, entendeu? Porque, por exemplo, na minha cabeça, ele seria um nome muito importante para a Libertadores. Sabe? Ele faz muita diferença. Ele é um ótimo jogador. Só que ele tem essa fama de só jogar na Colômbia e tal, só que não é questão de só jogar na Colômbia, porque na Colômbia não treina. Né? E no São Paulo ele quer jogar, quer ser titular independentemente do treino. E não é assim que os técnicos fazem, porque você desmotiva quem está treinando bem. É isso que eu ia falar, eu acho que pega muito de treinador, por exemplo. Eu vejo o Rogério Ceni com o Rames Rodrigues mandando ele embora no primeiro treinamento. Com certeza. Agora, a esperança era o Carpini ou o Dorival, que não usa intensidade física, usa mais uma roda de bola. Coincidentemente, ele teve esses 2 treinadores. E aí também... Exato. E é isso, sabe? A única maneira de dar certo principalmente na intensidade do futebol brasileiro, é montar o time para ele. Justamente, cara, o Rames ele não vai marcar, ele não vai correr. Vamos montar aqui um time para ele não precisar mesmo e para não prejudicar, não comprometer. Só que o futebol não é fácil assim, né? A gestão de grupo é muito difícil, eu entendo, mas eu fico chateada, assim, dele não ter... Da gente não ter visto esse São Paulo para o Rames, entendeu? Porque eu acho que ele poderia, sim, ajudar o clube. Acho que todo mundo acha isso. Se ele jogasse o que ele joga na Colômbia, obviamente ele ia ajudar o clube, né? Não tem como discordar. Mas eu acho que é uma situação muito irreversível, assim. Porque ainda que a torcida esteja fazendo um movimento, é muito minoria ainda que está querendo ele. Porque a torcida de São Paulo ela tem essa característica de querer caras que dão a vida pelo time, que se importam, que vestem a camisa com carinho. A torcida de São Paulo gosta mais desses caras do que dos craques. Né? E quando junta os dois, melhor ainda. Então, é normal esse ranço já ter se instalado completamente, porque ele nunca demonstrou nenhum tipo de identificação com a camisa de São Paulo. E isso pega muito, assim, da torcida ter largado ele. Quem diria, né, Rames Rodrigues, que mudar a numeração de 19 para 55 não era a solução. Mas com ou sem Rames? Liberta, Copa do Brasil, que o São Paulo é o atual campeão, e Brasileiro. Obviamente, a prioridade é a Liberta. Mas você vê chance de título da Liberta e, tirando a Liberta, o foco do São Paulo vai ser no Brasileiro ou na Copa do Brasil? Olha, é difícil, né? Eu acho que a temporada ela se desenhou de uma maneira, por conta agora da pausa das Copas, de que é muito possível você tentar chegar forte nos 2. Porque é que o São Paulo já jogou fora 4 jogos, né? No caso, que não conseguiu ganhar. Mas um time que decidir aproveitar essa janela só de brasileiro, para mim, ele já sai muito na frente, entendeu? Para poder, eventualmente, ganhar 2... Cruzeiro que o diga. 2 competições até, entendeu? Porque pausa as Copas, então aí você pontua. Aí você, sei lá, termina líder do campeonato, 5 pontos de liderança. Aí vem um jogo de Libertadores, se você empatar o próximo porque você vai entrar poupado, tudo bem, porque você é o líder com 5 pontos, entendeu? Então, é uma temporada que permitiu um planejamento legal para o Campeonato Brasileiro. Só que o São Paulo já desperdiçou 4 chances, já tem times acima, e não acho que está tudo perdido, mas eu não acho que... Não é que é mais fácil. A Libertadores e a Copa do Brasil são mais difíceis, só que elas são mais rápidas, né? Você não precisa ser necessariamente o melhor durante tudo. Exato. Só naquele momento. Exatamente. Só que assim, eu acho que o São Paulo tem potencial se começar a fazer a lição de casa. Eu sempre bato na tecla quando eu participo de lives e tal. O problema do São Paulo, cara, você... Recapitulando, pega o Palmeiras. O Palmeiras não tem problema ele perder pro Flamengo, ele perder pro São Paulo, ou ele perder pro Corinthians. Porque ele não vai perder do Cuiabá, ele não vai perder do Fortaleza, ele não vai perder do Criciúma, ele não vai perder do Red Bull Bragantino. Não estou desprezando esses times. Só que o Palmeiras, ele... Pode acontecer, é claro, mas é muito raro ele perder ponto para os times de baixo. O São Paulo perde para os de cima e para os de baixo. E ainda perde em casa.
aí fica difícil, entendeu? Então, tipo assim, não vejo o problema do São Paulo ter perdido pro Flamengo no Maracanã, como perdeu. O problema é o São Paulo ter perdido do Cuiabá, ter perdido do Fortaleza. E ter perdido pro Vasco como foi. Como foi, exato. Porque eu não acho que o Palmeiras pega o Vasco da maneira... E eu tô falando do Palmeiras porque o Palmeiras hoje é sempre o favorito quando entra nos campeonatos. Eu coloco até acima do Flamengo. O Palmeiras, acho que na fase do Vasco, jamais perderia pro Vasco. Entendeu? Então, assim, o São Paulo tem essa dificuldade porque muitas vezes no brasileiro não faz a lição de casa, que é ganhar todos os jogos no Morumbi, ou no mínimo não perder, e ganhar dos times que têm condição de ganhar fora de casa. E se você faz isso, não faz diferença você perder pro Galo, pro Flamengo, pro Palmeiras. Que são pontos perdíveis. Exatamente, porque todo mundo perde ponto para um desses, entendeu? Então, por conta dessa mania que o São Paulo tem há anos no Campeonato Brasileiro, eu vejo como mais possível você brigar, por exemplo, por uma Copa. Só que a Copa é complicada, porque aí você perdeu 2 jogos eliminado, né? Então tem que ser um planejamento muito bem feito. E eu acho que se fosse para escolher, o São Paulo deveria tentar focar na Libertadores. Por ser esse retorno e tudo mais, seria o enredo perfeito para o time. Indo para a Copa do Brasil, que seria a outra tiro curto que sobrou. Exato, Mas, exatamente. Se for eliminada. Isso, exato. E para a Copa do Brasil. Porque quando você coloca todas as suas forças na Libertadores, que é o que eu acho que o São Paulo vai fazer, e na Copa do Brasil, você já vai ter saído da briga do brasileiro. Entendeu? Uma coisa está diretamente ligada na outra. Que é uma coisa ruim, né? Porque o São Paulo era o time do brasileiro, né? Até a tabela geral dos pontos corridos, São Paulo é o time com a maior pontuação. Na gestão Casares, acabou não fazendo nenhum brasileiro digno do retrospecto. Não só no Casares, né? No anterior também. Faz um tempo, né, que o São Paulo até teve aquela ilusão ali com o Diniz, também teve uma legal com a Aguirre, mas a gente viu perdendo uns pontos que é inacreditável, né? E aí também, janela, se for vir, seria um lateral esquerdo, talvez o Alexandro, e um volante, talvez, o Thiago Mendes, né? Então também não deve mudar muito o time. Mas até aproveitando disso, o São Paulo ele é um time mais fechado. Não só o São Paulo, mas assim, próprio treinamento, os jornalistas já não cobrem faz tempo. Como que é para o jornalista pegar as informações de escalação provável, de quem vem, quem sai, sendo que o próprio clube não fornece tantas informações? Fontes. Em resumo, é a única maneira, sabe? Porque quando eu mesma, eu não peguei essa fase. Então, tipo, eu já me moldei no formato de não ter o contato presencial, entendeu? Só que, de fato, dificulta muito. Porque, por exemplo, você pensou em algum exemplo aqui? Já tiveram alguns casos de jogadores que não treinaram e os jornalistas ficaram sabendo só no dia do jogo que veio lá no press kit. O próprio Moreira, acho que foi o último, né? O Moreira, por exemplo. E aí nem vem como desfalque. Aí a gente descobre depois, uma semana depois, que ele não treinou. Então são coisas que antes não passavam. Hoje em dia, o que a gente tem é o que vem da assessoria, da comunicação, que antes mandava status de lesionados e hoje já não manda mais. E apurações, né? Fontes que você tem para conseguir esse tipo de informação. Mas é muito mais difícil. Porque os relacionados também não são divulgados, né? Não são. E é um saco, cara, de verdade, é um saco gastar a sua fonte perguntando se o Moreira treinou. Entendeu? Isso é um saco, assim, falando como setorista. Você não quer gastar porque mais tarde você vai ter que mandar outra mensagem perguntando se a Alessandra vai chegar no São Paulo. Então, assim, é um saco gastar essas mensagens, mas é o que a gente faz, principalmente em momentos importantes e envolvendo nomes relevantes, né? Nomes do time titular, nomes que a torcida quer e tal. Mas é muito mais difícil, assim, e isso complica nessa coisa de provável escalação. Se você parar para pensar, acontece às vezes, bem raramente, de jornalistas darem a provável escalação do time antes. No geral, é sempre provável que quase sempre muda. Porque é muito difícil de ter. O São Paulo ele é muito bom nisso, em proteger a escalação. Eu não sei se você vê a escalação vazando sempre. O que eu vejo, por exemplo, é o GE sempre dando a provável escalação, naquele saiba onde assistir. Só que acontece muito de mudar. E não estou reclamando do GE, não tem nada a ver com isso. É porque o São Paulo protege muito bem essa escalação. A gente viu, por exemplo, na Copa do Brasil contra o Palmeiras, no Morumbi, deram que o Caleri estava fora. E ele não estava. Então, o São Paulo ele arquiteta aí um negócio para... O substituto do Pablo Maia também. Muita gente jogava que ser o Mendes, o Luan. Exato, exatamente. Então, assim, isso o São Paulo faz... O São Paulo
tinha o perfil de um time que vazava tudo, e eu tenho a impressão que nessa gestão do Casares está tentando se transformar em não vazar tanto. Ainda vaza muito, mas essas coisas de relacionados, de escalação titular, o São Paulo ainda protege muito bem. E no fim das contas, o não acesso ao treino é tudo que os clubes sempre sonharam, né? Porque eles montam a narrativa do jeito que eles querem, de tudo, basicamente. Então, eu não vejo nenhum caminho para abrir de novo os treinos e tal. E a justificativa que o Muricy deu quando foi perguntado sobre isso é que o São Paulo ainda segue os protocolos da Covid. É sério? Quando isso? Faz tempo, né? Acho que foi para uma entrevista para o Arnaldo Tironi. Por quando que vão voltar os treinos? Não sei, aí eles estão com o protocolo da Covid. Mas isso faz um tempinho, né? Foi, acho que no fim do ano passado. Não, isso não faz sentido mesmo. Enfim, não sei. Tem coisas que não ficam no nosso controle, né? Eu nunca tinha escutado essa. Indo já para a nossa reta final, um tópico legal. Você já fez entrevistas com alguns jogadores do São Paulo. Queria que, se você tivesse que escolher uma e até contar para o torcedor o jeito, a personalidade dos jogadores. Aquele cara que é mais curto, não gosta muito de bater papo, aquele que é mais brincalhão. Olha, eu fui muito bem tratada em todas as entrevistas que eu fiz. Inclusive, até é engraçado, né? Porque na zona mista, por exemplo, é sempre pós-jogo. Mesmo quando ganha, a galera tá cansada, não quer falar, quer ir jantar com a família e tal. Então, eu tinha a impressão de alguns jogadores serem mais na deles. E aí, quando você vai no CT, num dia, entrevistar, você acaba vendo que todos eles são muito legais. Todos eles são muito educados e tal. Acho que até por eu estar um tempo lá já e já ter todos eles terem me visto em certo momento, do tipo, cara, quem é essa pessoa aqui no CT? Tipo, hoje em dia já é tipo, pode não saber meu nome, mas sabem que eu tô ali no São Paulo diariamente, nos jogos e tal. Então, eu me sinto muito bem tratada hoje por todos. De falar assim, de estar, cara, o Lucas, por incrível que pareça, sei que é a mais recente, mas foi um cara que me surpreendeu muito. Porque é até engraçado, né? Quando eu cheguei lá na entrevista, quando ele chegou, eu estava sentada esperando lá, e aí ele chega assim, e eu já tinha feito uma entrevista com ele antes, onde eu fui a produtora, o Jorge Igor que entrevistou, e tô ali na zona mista quase sempre. E aí ele chegou, eu falei, Lucas, tudo bem? Prazer, meu nome é Priscila, tal. E aí eu dei muita risada, que ele falou, prazer, te vejo todo dia, cara. E aí ele sentou assim, aí tipo, esse tipo de coisa faz completa diferença, tipo, talvez o Lucas não saiba o impacto que teve na minha entrevista eu saber que ele sabia que eu não era uma pessoa que estava chegando ali pela primeira vez cobrindo São Paulo, entendeu? Então ali eu já me soltei, já fiz uma entrevista completamente diferente do que eu estava travada, porque eu fico nervosa até hoje. Inclusive, eu ficava menos, mas com o Lucas eu fiquei bastante. Como eu falei, eu ainda estou num processo de formação de repórter, então eu fico nervosa, eu tenho medo de errar, tenho medo de falar besteira. E o Lucas, ele me deixou... Eu estava tensa de fazer essa entrevista. E ele me deixou completamente tranquila. A gente zoou, eu zoei ele no meio da entrevista, ele me zoava, a gente falava do frio, reclamamos com a assessoria no ar, tipo, cara, tá um frio aqui, por que a gente tá fazendo aqui, sabe? Então, foi uma entrevista muito especial da maneira que ele me recebeu, porque ele é um cara muito grande no São Paulo. Mas, assim, o Alisson também foi um cara que, quando eu entrevistei, foi incrível. Ele é muito, muito, muito educado e sempre cumprimenta a gente, todos nós, porque todos nós já entrevistamos. Eu, o Edu Afonso, o Chacon, a gente que fica ali junto nos jornalistas, sabe? Ele passa, cumprimenta a gente, trata a gente bem. São dois caras, assim, marcantes, recentes, né? Já entrevistei o Arboleda também, ele é um cara muito difícil de entrevistar, o Arboleda não gosta de falar. E o São Paulo me ajudou, conseguiu marcar pra mim, e ele é super gente boa, cara, a gente tratou super bem. Ele parece um dos mais divertidos do elenco. Ele é muito gente boa, zoa. No dia da final lá, quando ele fala, quem não é São Paulino pode ir embora, todo mundo deu risada, e depois ele volta, tipo, brinca. E aí a gente até entrevistou ele depois, ele tava super animado, tratando a gente bem e tal. E o Caleri também, que eu entrevistei depois que o São Paulo foi campeão, que foi super educado. Ele é um cara um pouco mais fechado e mais sério, assim, eu não fiz nenhuma zoeira com ele. Só brinquei, tipo, tá com a voz ruim porque foi pra balada, sabe? Aí ele dá uma risada e tal, ele é mais na dele, mas também foi super educado. E ali nos bastidores eu tento fazer esse tipo de brincadeira. Tipo, nossa, tá com a voz ruim, cara, foi pra balada. E você vê, se o cara der risada, você se sente mais à vontade. Se ele não der risada, você já faz uma entrevista mais séria, entendeu? Eu tento estudar, assim, mas não tem nenhum jogador que fez eu me sentir mal, receosa ou triste. Todos eles, assim, são
dos que eu entrevistei são muito legais e a minha meta hoje é entrevistar o Luciano. Eu quero muito entrevistar o Luciano. E ele também é igual a Arboleda. É difícil, tá? Você vê raramente ele dando Porque entrevista. qualquer coisa que ele falar pode virar polêmica. Por isso também, porque às vezes o cara não gosta mesmo, entendeu? Porque, pô, é chato, você termina o treino. E aí, a gente que tá lá, a gente vê, né, cara? Os caras saem do treino, aí eles tomam um banho, aí demora pra caramba, aí não consegue comer, sabe? Tipo, é um saco ter que ficar atendendo a imprensa. Eu entendo o lado deles também. E aí você combina 15 minutos, mas aí eu tô lá e quero fazer meia hora, aí eu vou aumentando o tempo e tal. Então eu entendo, sabe? Só que minha meta hoje, já falei com o São Paulo, é entrevistar o Luciano, porque eu sou uma grande defensora do Luciano e eu quero fazer uma matéria fera com ele. Fica aqui o convite, Luciano, me dá uma Se entrevista. estiver assistindo, Luciano. E pra fechar, a pergunta mais difícil eu deixei pro final. Ixi. Vamos tirar a época tão campeão, vamos pegar de 2010 para frente. Os 11 ideais do São Paulo. Do goleiro até o atacante. Que difícil, hein? O goleiro é fácil. Pode ser no geral? Porque de 2010 não Pode vai ser ser, legal. pode ser no Vou virar geral. meme. Porque não Pode ser no não geral, tem tantos então. elencos bons. Eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso e aí eu coloquei o Reinaldo. E aí eu fui cancelada. Então pode ser um pouquinho maior da história. Fique à vontade. Cara, eu coloco o Rogério. Aí ali na linha defensiva lateral muito difícil, não tem tantos assim. Eu acho que é Cicinho, Júnior. E na zaga, Miranda e Lugano. O Lugano é mais recente. No meio dá pra colocar... Acho que talvez na zaga cabeça um Valber. Que aí também é muito distante de mim, entendeu? Aí é demais eu colocar. Da mesma maneira que eu poderia colocar um Raí, mas... Não sei, talvez. É que não vi nada, entendeu? No meio eu colocaria... Você fez as laterais? Fiz, Júnior e Cicinho. Perfeito. Dá pra colocar, tipo, um Mineiro, um Hernanes? Não sei, tem que escolher só um? Não, pode ser os dois Senão e fica mais um. Muito defensivo, né? Pode ser os dois e entra ele pra armar. Nossa, mas que time retranqueiro esse, né? Meu Deus. Mas beleza, a gente pode colocar um outro meia. Que outro meia dá pra colocar? Deixa eu pensar, peraí. Ganso? Ganso. Gosto. Fui muito fã do Ganso. Vou contar um segredo aqui. Quando eu era menor, Tá todo mundo aqui, ó, o segredo. eu tinha esses meus momentos, tipo, amava o Dagoberto, e aí eu tive a minha fase amar o Ganso. Eu era muito fã do Ganso, tá? Criança. E aí eu fui no CT, conhecer o Ganso, o Felipe Spíndola, que hoje a gente trabalha junto seriamente, ele recebeu eu e meu pai, porque eu fui conhecer o Ganso lá, levei uns quadros pra ele e tal. E aí eu queria fazer uma tatuagem do Ganso, acredita? Gente, eu queria tatuar PH Ganso em mim. Inacreditável, né? E aí minha mãe falava, Priscila, pelo amor de Deus, não faz isso, sei lá o quê. Eu falava, mãe, mas eu gosto muito dele. Criança, gente, desculpa, não fiz. Nada contra o Ganso, tá? Mas não dá, né? Pra fazer uma tatuagem de nenhum jogador. Só que eu era criança, gente, eu queria fazer. Então eu colocaria ele, porque eu gosto muito do jeito que ele joga, cara. Trio de ataque. E aí o trio de ataque eu vou de... Esse fica mais fácil, acho que dá pra colocar o... Vou colocar o Lucas, gente. Deixa ele na ponta ali, apesar que ele não rende muito, mas é porque eu quero colocar o Lucas nesse time. O Caleri e o Luiz Fabiano. Acho que é isso. E aí não entra nem o Dagoberto e nem o Luciano pra não colocar um só dos dois e entrar na polêmica. Não, é porque... o Luciano, ele dá pra caber, entendeu? Tem Mas 3 reservas, dá pra entrar os dois dá e pra mais deixar um. na reserva ali, exatamente. E aí o treinador, Muricy. Treinador... Muricy. Deixa eu pensar. Muricy, não tem como colocar outro. Não dá pra eu colocar o Tele Santana, cara. Não vi nada do Tele Santana. É muita forçação de barra aqui pra querer parecer culta, entendeu? Então, só pra deixar claro, é mais recente, é um recorte mais que foi mais fácil de ver. Então, acho que é isso. Você teria alguma coisa que você queria acrescentar antes da gente encerrar? Não, acho que você perguntou tudo. Da minha parte tá ok. Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as novidades assim que saírem. Siga nossos perfis no TikTok, no Instagram. E agradecer novamente a sua presença. Eu que agradeço, foi muito legal. Adoro falar, enfim, de carreira, de São Paulo. Me sinto super à vontade. Obrigada pelo convite. Espero que o pessoal goste, que vocês tenham gostado também. E precisando, só chamar, que eu estou sempre à disposição.